Sejam bem-vindos ao 33º episódio do Construtalk Podcast. Eu sou Regis Marques e hoje vos trago o especialista em comunicação, Rafael Mendes. E a gente vai bater um papo aí sobre comunicação, sobre como a comunicação impacta, né, nas negociações, nas vendas e no seu dia a dia. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Quem está nos acompanhando nesse exato momento, seja bem-vindo. Mande sua pergunta aí, que hoje eu tenho um prazer de mostrar como que a comunicação impacta na vida de um profissional. Seja profissionalmente e até pessoalmente também. Quem fala bem vende mais. Show de bola. O cara manja. Pessoal, eu vou quebrar o protocolo aqui, vou dar uma descontraída maior dessa vez. Vou pedir para vocês já soltarem o like aqui, pedir mais uma vez que deixem a pergunta aí já no chat aí pra gente responder aqui durante o episódio. E se aconchegue aí no sofá, pega a sua pipoca aí, a sua água e vamos que vamos. Dê like, dê like. Pode dar like que não é pecado, não é nada não. Dê E não like, custa nada, compartilha. solta o dedo. Solta o dedo, compartilha com compartilha com amigo que é empresário, empreendedor, que essa live é para ele também. Show. E vamos para os nossos recados, né, iniciais aqui, falar dos nossos parceiros, os nossos patrocinadores que fortalecem a gente aqui na missão de levar mais conhecimento, mais profissionalização para o mercado da construção civil e para o mercado imobiliário, além também de valorizar, né, os profissionais desse mercado, assim como você. Então, né, o nosso primeiro patrocinador é o Núcleo NIC, que é um programa de relacionamento e recompensas dentro da construção civil, né? Como aquela que você tem no cartão de crédito aí, que você junta pontos, da mesma forma é possível você juntar pontos dentro do Núcleo NIC. E como que você faz isso? Muito simples. Tem um link aqui abaixo, onde você pode clicar no primeiro link. Lá você vai se cadastrar e vai ter mais informações, né? Mas basicamente, o núcleo é formado por várias empresas parceiras, empresas de acabamento, empresas de mobiliário, de materiais de construção, e ao comprar nessas empresas ou indicar o seu cliente para comprar lá, você acumula pontos e esses pontos você pode trocar por recompensas, né, por produtos ou por viagens. Esse ano a galera do núcleo vai para a Grécia e você tem essa oportunidade de juntar pontos até lá. É tudo incluso, viagem, hospedagem, se eu não me engano, alimentação também. Não tenho certeza, mas aí você pode clicar no link e o melhor de tudo, você pode levar um companheiro, um parceiro aí, o seu namorado, seu esposo, sua esposa, ou quem sabe um amigo ou uma amiga, né? Que não, hein? Então, clica aí no primeiro link e conheça aí o nosso Núcleo NIC. O segundo parceiro nosso aqui é a Action Soluções Energéticas. E se você paga energia mês a mês aí para a companhia, para a Equatorial da Vida aqui em Goiás, ou para outras concessionárias de energia aí Brasil afora, em 2024 eu acho que você não está fazendo certo. Por quê? Né, ao instalar aí um sistema de geração de energia fotovoltaica, você recupera o valor investido em até 3 anos, no máximo 3 anos, e a partir daí você pode consumir energia sem preocupação nenhuma na sua casa, né? Seja a casa, seja em apartamento, né? Você pode instalar em lotes, né? Ou seja na sua residência mesmo, casa, né? Você vai poder aí a partir de 3 anos consumir energia sem peso na consciência, tanto do ponto de vista da sustentabilidade, da questão ambiental, quanto do ponto de vista do cash, né, da conta de energia. Para saber mais, clique no segundo link e entre em contato lá com a Action Soluções Energéticas. Beleza? Agora sim vamos falar de comunicação com Rafael Mendes. Vamos lá Mais então. uma vez, seja bem-vindo. Obrigado mais uma E vez. vamos que vamos. Vamos lá. Então, conta aí pra gente aí quem é o Rafael Mendes, como que ele se tornou um especialista em comunicação. Vamos lá, então tudo começou em 2018. Eu fazia faculdade de engenharia ambiental, só que ali em um determinado momento eu percebi que eu tinha dificuldade de falar em público, Regis. É Eu mesmo? ia à frente, gaguejava, ficava nervoso, ficava vermelho, dava branco, tudo que eu ia falar Sumia. sumia. Até que um dia eu fiz a apresentação para o até então coordenador do meu curso, e ele chegou para mim e falou: "Rafael, você precisa melhorar sua comunicação.
Os outros professores, eu já pontuavam isso, mas não tinha um peso tão grande. Mas quando fui o coordenador do meu curso, minha vontade foi de abrir um buraco, colocar minha cabeça ali de vergonha, porque ele ainda falou isso na frente dos outros. Mas entendi. Passado um tempo, passados 1 mês, 2 meses aproximadamente desse episódio, eu achei um curso de comunicação e oratória e fiz ele. E continuei estudando esse assunto de maneira despretensiosa, apenas para conhecimento próprio. Só que aí eu percebi que tinha alguns veteranos meus que ia fazer apresentação de TCC, então eu fui lá dar uma mãozinha para eles. E ali eles começaram a ver uma mudança. Ficaram menos nervosos na hora de apresentar. Daqui a pouco, alguns outros amigos meus estavam me pedindo dicas, estratégias de comunicação. E aí eu fui ajudando pessoas lá dentro da faculdade. Até que o coordenador do meu curso viu a minha evolução, chegou pra mim e falou assim... O mesmo que tinha O mesmo que tinha falado apontado lá. O próprio falou assim, Rafael, vai ter uma apresentação aqui no IFG, sou formado em IFG, e eu quero que você faça uma apresentação de oratória. Você tem interesse? Minha boca automaticamente, sim. Só que aí, quando eu fui fechar a porta da sala dele, quando eu fui voltar pra sala, eu fiquei pensando, que cagada que eu tô fazendo? Eu nunca dei uma Que palestra. loucura que é essa? Minha boca automaticamente falou sim, mas como eu já tinha falado, topado, eu falei assim, ué, então vamos, né? E aí um dia eu tava fazendo uma visita lá na Vale, em Minas Gerais, a irmã da minha amiga me liga. Isso antes da apresentação? Isso 1 mês e meio antes da apresentação, que era em outubro. Ela liga pra mim e fala assim, Rafael, todas as vagas estão ocupadas. Como que eu posso entrar? Eu imaginava que eu ia falar pra 15, 10 pessoas, só pros meus amigos, meia horinha, tá tudo bem. Só que ali tinha ocupado 60 vagas. Aí nisso eu comecei a ficar mais uma vez desesperado, nervoso. Faltou ar pra mim lá no dia da apresentação da Vale. E você foi fazer uma outra apresentação na Vale também? Não, desculpa, apresentação na Vale não. Na minha visita técnica na Vale, junto com os meus amigos. Me apoiei no meu outro amigo lá, com falta de ar, pensando, onde que eu tô me metendo? Mas fui, me preparei, fui me preparando e o pessoal gostou. E ali o pessoal começou a falar, Rafael, acho que você leva jeito pra isso. Olha só, isso foi num período de quanto tempo? Desde a apresentação lá fatídica até o convite. Vamos lá, abril, maio, junho, julho... Entre agosto, comecinho de agosto. Então, 4 meses, 5 meses aproximadamente. E aí a apresentação foi em outubro. Entendi, mas o curso então teve esse impacto tão grande assim, essa mudança, causou essa mudança ser tão rápida assim? Causou porque o que acontece? Faculdade tem muita apresentação. Você mesmo formou em engenharia civil, né? Então tem muita apresentação. Então eu pegava a técnica, já colocava ela em prática. E aí eu vi uma diferença. Aí, consequentemente, a autoestima, ó, aumenta. Aí pegava outra técnica, colocava em prática. Aí, junto nisso, eu tava fazendo curso de oratória. Então, eu me permitia errar no curso para errar ao menos na faculdade. Então, num intervalo curto, pegando as técnicas, falando mais no dia a dia, eu melhorei a minha fala. Entendi. E aí, chegou um dia... O primeiro curso que você fez foi comunicação? Isso. Ou não? Ou os dois? Era 2 cursos que você fez ou não? Durante a faculdade foi 2 cursos ou foi só um curso? Eu fiz de comunicação. De comunicação eu fiz 2. Passados 2 anos, aí eu fiz um outro de comunicação e oratória. Então, mas durante esse período que você tá falando, você tava fazendo 2 cursos? Não, eu fiz um curso, que foi esse em abril, fiz só um curso. Que era de comunicação e oratória. Certo, e depois? Aí depois de 2 anos, em 2019, comecinho de 2020, eu fiz outro. E aí, então, durante a faculdade, você tava fazendo esse curso e aplicando as técnicas lá nas apresentações. Exatamente. E aí, no fim de em dezembro de 2018, eu recebi um convite para ir lá em Minas Gerais, em Uberlândia, para dar uma palestra lá na Federal de Uberlândia, pro pessoal da engenharia ambiental. Aí, nisso, eu senti Deus falando comigo, porque eu fiz uma apresentação de 3 horas, o que seria 1h30. Eu acabei apresentando 3, de tanto que o pessoal gostou. No dia do meu aniversário, 10 de dezembro de 2018. Que loucura, Fiz 24 anos ali, foi o melhor presente que eu já recebi na vida. Eu desliguei o microfone e eu vi pessoas ali chegando para parabenizar, tirar dúvidas. Tinha uma fila de 10 pessoas ali. Ali eu senti Deus falando comigo. Investe isso, leva isso para esse conhecimento para outras pessoas. E aí no dia 1º de janeiro de 2019, eu criei a Oratória do Mendes. Só que ainda só interromper você de novo. Vamos lá, antes, aí você fez a apresentação lá no IFG também? Antes, como é que foi a apresentação do IFG, a de 60 pessoas? Foi até, hoje eu vejo que foi assim, razoável. Mas por primeira apresentação, né? Pra uma primeira apresentação assim, me sai bem.
Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu digo que Você foi sabe. razoável. Mas o primeiro passo Foi é que dado. nem bebezinho, né? O primeiro passo ali que você dá, você vai meio que cambaleando, né? É. Mas Ah, e detalhe, aí o que seria um dia de apresentação foram 3. Então, nos 3 dias, deram 60 pessoas cada dia. Então, eu falei para 180 então não pessoas. foi tão razoável assim, mas foi bom, porque se a galera voltou no outro dia, Não, aí foram públicos diferentes. sim, Quem foi mas no primeiro dia... notícia ruim espalha rápido, né? Se tivesse sido ruim o primeiro olhando por dia, o esse lado é segundo dia não ia ter verdade. ninguém lá. Olhando por esse lado é verdade. Aham. E aí isso aí foi em outubro, mais ou menos? Isso, outubro de 2018, E aí quando foi em dezembro, você fez essa outra apresentação aonde que você falou? lá na Federal de Uberlândia. Você saiu daqui de Goiânia pra ir pra lá, pra Porque falar de comunicação e oratória, que que eu tinha uma loucura. amiga lá, eu lancei esse desafio pra mim. Eu vou conversar com a Ingrid vai arrumar essa palestra pra mim. Conseguiu. 10 de dezembro de 2018 eu tava lá em Uberlândia. Caraca, E no mano. outro dia eu tinha a prova de resistência dos materiais. Aí voltou. Aí o que acontece? Minha palestra terminou 22 horas da noite. Você... Meia-noite eu peguei o ônibus voltando pra Goiânia. 6 da manhã cheguei na rodoviária de Goiânia, o IFG ali do lado. Fiquei ali das 6h30 até 8, mais ou menos, estudando pra prova. Estudando. E eu já achei aí que eu ia reprovar. 8h30 foi a prova. Aham. Ainda fiz a apresentação, fui bem, passei com 6 cravadinho. Antes pingado que ia faltar, né? Ué, me livrei daquela bomba, Deus me livre. Entendi. Só não perde pra concreto, né? Que concreto, Deus me livre. Canseira. E aí, a faculdade? Aí você acabou que depois que se formou, você seguiu pro rumo da comunicação mesmo e a engenharia ficou de lado, vamos dizer assim. Isso, que aí quando foi em 2021, a início eu já vi uma maneira de ser monetizado pela oratória. Aham. E aí quando foi em 2021 aconteceu 2 fatos. Que no Uhum. começo de 2021 um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Rafael, ou você segue a oratória ou você segue a engenharia. Não dá pra ser meia boca nos dois. Uhum. Tem que ter foco em um. E aí quando foi no dia 16 de novembro de 2021, eu perdi a minha irmã, vítima de câncer. E nesse momento eu estava participando de processo de trainee em vários lugares do Brasil. A minha vontade era de seguir a engenharia. O meu foco não era oratório, era o meu plano B. Uhum. Só que aí aconteceu isso, falecimento da minha irmã, e eu falei assim, você quer saber? Eu vou ganhar dinheiro aqui, em Goiânia, em Goiás, eu não saio daqui. Vou Ficar ganhar perto dinheiro da perto da minha família. família. Sim. E aí quando foi em 2022, as coisas começaram a acontecer com um pouco mais de velocidade, que quando eu fui dar treinamento para a primeira empresa, aí depois disso surgiu outra empresa, aí o meu nome começou a rodar um pouquinho mais, e aí ao longo desses 5 anos, 6 anos, já dei treinamento para Coca-Cola, colaboradores da Votorantim, da Vale, trainee do Nossa, Cicobi, que loucura, empresários velho. bem-sucedidos, e Deus tá me abençoando. Então, Que massa, dá uma bela velho. história, né? Um dia eu vou escrever um livro sobre. Deve escrever. Eu também pretendo escrever algum dia. Ainda não Deve, tenho cara. esses planos assim tão bem definidos, mas acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer na vida, né? Pra ticar ali é escrever um livro, né? E até pela sua história que você me contou na sexta. Ixi, tem Você história demais tá sendo também. desbravador. Também. Quantas pessoas têm essa, digamos assim, essa força de vontade, essa proatividade que você teve? Aham. Largar tudo que estava meio garantido para arriscar em algo novo sem garantia de nada, mas você é autônomo, você manda no seu próprio negócio. Crescimento de lucro exponencial, você não tem limite de ganho. Show. Enquanto tem muita gente que ainda prefere ganhar ali. O Certinho. alpiste todo dia, como se fosse passarinho ganhando alpiste todo dia. Você tá desbravando, cara. Parabéns também. Show, valeu demais. Então agora voltando um pouco na linha do tempo, quando a pessoa ela tem essa dificuldade de comunicação, de apresentar às vezes um trabalho na faculdade ou apresentar alguma coisa no trabalho, né, fazer uma palestra ali e tal, e tem essa dificuldade de comunicar. A que se deve essa dificuldade? Existe um clichê, né, de falar assim, não, é porque eu sou tímido, né, que tipo assim, nasci assim, vamos dizer, né, mas qual que é a origem mesmo dessa dificuldade? Então vamos lá. Imagina que cada um de nós é como se fosse um livro que a gente com folhas brancas que a gente vai escrever na nossa história. E nessa história a gente vai contando a nossa narrativa daquilo que nós passamos, deixamos de passar. Então eu sempre digo assim que oratória não é dom, ela é treino. E hoje eu tô aqui, a prova disso é que eu sou fruto de muito treino, assim como vendas é treino. Qualquer coisa que você se propõe a fazer várias vezes, repetidas vezes, você fica bom. Digamos, Regis, que tem crianças que, por exemplo, ao longo da vida foram favorecidas pela fala, que não foram podadas, que não foram diminuídas.
enquanto outras já foram podadas, diminuídas, rebaixadas, e isso fez com que elas se retraíssem. Vamos a um exemplo? Provavelmente, quando você era criança, você viu uma cena mais ou menos assim. No fundo da sala tinha o Pedrinho, o Lucas, muito comunicativo, falava o tempo todo, aí a professora chega e fala: Lucas, se você continuar falando, eu vou te colocar aqui na frente para resolver o exercício. E se você errar, é 0. Lucas, se você continuar falando aí, eu vou te colocar aqui na frente para resolver. E se errar, é para direção e vai tomar uma suspensão. O que isso entra na cabeça de uma criança? O holofote é algo ruim. Para que participar de um podcast? Eu vou ser exposto, eu posso errar, vão falar mal de mim, vão me caçoar. Vem no inconsciente daquela criança aqueles momentos ruins. Ou quando o avô falou pra gente, quando o adulto fala, a criança fica calada. O que a criança faz? Algumas retrai. Então, o que entrou no livro daquela criança? Se eu falar, quando o adulto fala, eu tô errado. Que eu devo ficar mais calado ouvindo. Então, esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a ter bloqueios emocionais. Quando a criança foi à frente falar e chamaram ela de burra, de idiota. Quando caçoaram dela, riram dela quando ela deu um branco. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu fui dar treinamento em uma empresa, e aí eu deixei uma moça na metade da apresentação. Ela tava muito nervosa, e ela falou: Rafael, deixa eu por último. Aí deixei ela por último. Pra quem tava muito nervoso, até que ela foi bem. Aí chegando em casa, ela ligou pra mim e falou assim: Rafael, acabei de chegar em casa agora. Eu parei na avenida e vomitei, porque eu tava tão nervosa. Que isso, cara. Ou seja, passou a apresentação, ela apresentou, voltando pra casa, devido àquela sensação de nervosismo, da ansiedade, ela parou o carro, vomitou, pra aí sim chegar em casa. Ou seja, são bloqueios emocionais que a gente vem carregando ao longo da vida. Bloqueios emocionais, todos nós temos. Só que alguns, no caso da fala, de muito alto impacto. Então, tem crianças que foram incentivadas a falar, a se posicionar, enquanto outras foram polidas, podadas. E isso faz com que essa pessoa se torne um adolescente mais retraído. Um universitário que vai chegar e falar: você apresenta e eu faço o trabalho todo, pode ser? Aí esse universitário tem dificuldade para encontrar um estágio. Quando consegue é porque o professor conseguiu e é um estágio obrigatório. E aí imagina essa pessoa para se vender em um mercado de trabalho. Como que ela vai provar perante a 20, 30, 100 currículos que ela é a melhor? Na etapa final de um processo seletivo, currículos semelhantes, experiências semelhantes, quem vai se sobressair? Aquele que se vender melhor. E quem que se vende melhor? Aquele que se comunica melhor. Como que essa pessoa que teve esse problema lá no passado, que passou uma vida inteira sem resolver, vai conseguir essa vaga de emprego? Entendi. Então, o que hoje leva a maioria das pessoas a ter essa dificuldade, esse receio de ir à frente, falar em público, de participar ao Geralmente é vivo? alguma coisa lá da infância que vem nessa construção aí. Alguma coisa na infância ou na adolescência. Por exemplo, nesse momento, é a oportunidade que você tem de mostrar a sua empresa, conseguir patrocinadores como você tem, eu me vender, falar da oratória do Mendes. Mas para uma pessoa totalmente tímida, inibida, que teve bloqueios, isso aqui é um terror para ela. E ela tem que começar a enxergar isso como uma grande oportunidade. E a pessoa, ela, no seu caso, assim, a gente não vai entrar no detalhe, né, da pergunta que eu vou fazer, mas só para saber, assim, você identificou, você consegue hoje, olhando para trás, identificar o que te levou a ser aquele rapaz introspectivo ou com essa dificuldade? E se sim, né, é possível as pessoas que estão nos assistindo e que têm alguma dificuldade, elas identificarem isso também? Assim, quais, né, podem ser assim os indicativos que levaram ela a ser um pouco mais introspectiva e ter essa dificuldade, essa timidez? Olha, em alguns momentos na minha infância, eu lembro das vezes, por exemplo, de eu tentar pegar o telefone, fazer uma ligação para pedir uma pizza e às vezes ficar muito nervoso e não conseguir desligar o telefone. Sério? Que loucura, velho. Eu lembro disso. Eu lembro de uma vez no comecinho da minha faculdade, quando eu fui fazer uma apresentação, que eu tava falando e eu comecei a ficar nervoso, eu lembro que tinha uma pessoa que tava olhando pra mim e tava rindo. Então o que que isso fez? Eu me fechar ainda mais. Assim, tem pessoas, Regis, que vão lembrar do que aconteceu no passado. Outras sofreram uma coisa quando ela tinha 3, 4 anos. Então, assim, é difícil da pessoa saber, neste momento, Não, eu falo assim, desenvolveu algo em mim. lógico que não vai saber pontualmente ali, mas eu falo assim, é possível a pessoa olhar pra trás e observar assim, agora sabendo disso que você falou, né, ela começar a pensar e ver assim, não, talvez esses
essas sequências de acontecimentos aqui podem ter Isso. contribuído. É claro que não é uma coisa matemática, 1 mais 1 ali, né? Mas, assim, a pessoa acho que consegue ter uma noção ali, mais ou menos, do porquê ela se tornou, assim, introspectiva, né? Vamos dizer. Sim, e aí vamos analisar até fora essa questão de falar em público. Às vezes um pai ou uma mãe que tem uma comunicação muito agressiva, muito ríspida, poda a criança. Poda também. E aí isso dela se sentir insegura de se comunicar no 1 a 1, imagina ela em público, Uhum, 10, 20, 30 pessoas vendo ela se fecha. uhum. Então, existe solução para isso? Existe. Existe. E o que que ela precisa fazer? Se ela vai fazer uma apresentação, a primeira coisa que ela precisa ter é ter muito conhecimento do assunto. Uhum. Então, esse episódio vai ter uma duração de 1 hora, 1 hora e meia, mas eu tenho conhecimento suficiente pra gente tocar aqui um podcast de 8 horas, se for o 8 caso. horas, Tem tranquilo. que sobrar conhecimento, nunca faltar. Sim. O que que essa pessoa precisa fazer? Começar a ter prática. Rafael, mas eu sou inseguro perante o que você falou. Eu sou inseguro, eu percebi que eu tenho esse problema. Então, aproveite pequenas oportunidades no dia a dia. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e uma pessoa vai fazer aniversário, começa a puxar os parabéns. Se propõe a fazer um depoimento para essa pessoa ali. Ó, 1 a 0 para você. Na igreja, no culto, se você tem a possibilidade de falar, vai lá à frente, fale De orar. de orar, ou então tá num fim de semana com os amigos, e esses amigos têm outros amigos, se propõe a ir lá conversar com eles, você já está vencendo a barreira da inibição para ser uma pessoa mais desinibida. Cara, que loucura. Não tem uma receita, é uma receita de bolo praticamente, porque não tem uma coisa milagrosa, mágica, não. É prática. São as pequenas coisas. pequenas atividades no dia a dia que vai dando autoestima a essa Pequenas pessoa. conquistas, né? Isso a gente Isso. fala em. A gente às vezes fica mirando na conquista maior que tá lá na frente e esquece de ir conquistando as coisinhas pequenas que tem no dia, né? Ou na semana ali, por exemplo, né? Então, e conquistando esses pequenos detalhes aí, no final vai te levar lá na frente a ter o objetivo, né? Que você quer, que você procura. Como que uma pessoa quer ser palestrante e hoje ela é tímida, inibida, se ela não tá comemorando a vitória dela de dar um depoimento no aniversário de alguém dentro de uma empresa? Uhum. Se a gente não tá sabendo conquistar essas pequenas vitórias, como que a gente vai conquistar as grandes? Tudo começa com as pequenas. É um passo a passo. E é isso que as Entendi. pessoas precisam entender. Elas se permitirem e que tá tudo bem errar. Eu erro. Depois de 6 anos, todos os dias dando aula sobre isso, dando mentoria sobre isso, eu ainda erro. E tá tudo bem. Uhum. Eu identifico onde eu errei para na próxima Corrigir. oportunidade eu melhorar. Show. Em relação, no início ali, quando você estava falando do primeiro curso que você fez, uma hora você, na verdade o tema do podcast é comunicação, vamos dizer, né? E aí, em algum determinado momento, você falou que você estava fazendo curso de oratória. Obviamente que oratória e comunicação são coisas que se complementam ou talvez seja a mesma coisa. Aí a minha pergunta é justamente sobre isso. O que distingue, né? O que seria... Apesar de ser um pouco óbvio, eu sei o que é oratória e sei o que é comunicação também, mas eu queria que você comentasse sobre o que seria oratório e o que seria comunicação. Vamos lá. Eu digo que é como se fosse o arroz e o feijão. Uhum. O brasileiro adora o arroz e o feijão. A comunicação e a oratória é o arroz e o feijão. Porque se a gente for analisar o que é comunicação, é falar e ser compreendido. Você está me fazendo perguntas, eu respondo para você e você me entende. O que é comunicação? É como se fosse uma partida de ping-pong. Eu bato para você, você bate a bola para mim. Eu bato para você, você bate a bola para mim. Falar e ser compreendido. Uhum. Eu falo é para os outros, eu não falo para mim. Então a minha comunicação tem que ser clara. Uhum. E a grande maioria das pessoas hoje consegue falar e ser compreendido. Só que aí vem um detalhe. Como que eu vou falar de maneira clara, atraente, atraindo a atenção das pessoas para mim? Aí entra uma ferramenta chamada oratória. Vamos lá. Qual que é a moeda mais valiosa do século XXI hoje? É a atenção. Uhum. Porque se eu não tenho atenção, eu não converto vendas. Se eu não tenho atenção, eu não tenho alunos, eu não tenho seguidores. Se um político não tem atenção, ele não é eleito ou reeleito. Então a moeda mais valiosa do mundo hoje chama-se atenção. E para eu ter a atenção das pessoas, eu preciso ter uma boa comunicação. Uhum. Então, comunicação, falar e ser compreendido, a oratória, é como se fosse o bolo É uma ferramenta. simples e a oratória, comunicação, é como se fosse um bolo simples. O que é a oratória? É o bolo simples e eu vou rechear esse bolo, jogar um granulado, jogar cereja para ele ficar mais atrativo. Entendi. E aí, quais teriam outras ferramentas você para melhorar a comunicação equivalentes ali? Como a oratória, existem outras ferramentas ou não?
Existem. Vamos analisar aqui, por exemplo, a inteligência emocional, que hoje está sendo muito falada. Então, é como eu saber gerenciar as emoções. Eu não tenho culpa daquilo que eu sinto, mas qual que vai ser a minha reação perante aquilo que eu sinto, isso é algo que eu tenho controle. Se eu não tenho uma boa inteligência emocional, se eu não sei gerir isso, como que eu vou me comunicar de maneira oral e não verbal? Uhum. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter o domínio de todas as técnicas de oratória. Se emocionalmente ela se sente incapaz, ela tem baixa autoestima, o que que ela vai Ou se ela comunicar? fica estressada, ou sei lá, ansiosa. Então vamos pegar esse caso. Se a pessoa fica estressada, se ela fica possessiva, o que que ela vai comunicar? Agressividade, Uhum. através do tom de voz, através da postura, jogando o tronco em cima da outra. Se ela tem baixa autoestima, se ela se sente incapaz, insegura, o que que ela vai comunicar? Insegurança, uma postura mais retraída, vai ter Uhum. dificuldade em contato visual, vai falar mais baixo. Uhum. Então, tudo começa aqui na nossa cabeça. E é por isso que cada dia que passa, as empresas e até profissionais liberais e empresários estão investindo nessa ferramenta chamada inteligência emocional. Uhum. Quando eu tenho uma boa inteligência emocional, quando eu sei gerenciar minhas emoções, eu tenho uma comunicação mais clara, consequentemente. Show. Em relação à comunicação, você falou que o que importa na comunicação, isso é óbvio também, né? Mas o óbvio tem que ser dito e é justamente sobre o óbvio que eu quero falar. Que comunicação, quem se comunica bem, faz com que o outro entenda o que você tá querendo passar, certo? E tem muita gente que não, acho que não assim, o cara é adulto e ele ainda não se atentou que não importa o que você tentou falar, o que importa é o que o outro entendeu do que você falou, né? Então eu queria que você comentasse aí essa questão da comunicação e dessa importância de que o outro te entenda e não que, né? E não, o que importa é o que a pessoa entendeu e não o que você tentou falar, né? Todos os dias, empresas no Brasil, no mundo, têm atraso de projetos, prejuízos financeiros, dificuldade de relacionamento entre setores, dificuldade de relacionamento entre o líder e os liderados, por falhas de comunicação. Como nós falamos, o óbvio precisa ser dito. Então vamos frisar o que é óbvio. Comunicação, falar e ser compreendido. Vamos lá, faz assim. Ping-pong, bati pra você, você bateu pra mim. Bati pra você, você bateu pra mim. Eu preciso ter esse retorno. Se só eu tô falando e a pessoa não tem clareza, não tá claro, então tem alguma coisa errada. Eu preciso entender o que que tá acontecendo. Uhum. E aí o que que é necessário? Eu chegar pra pessoa e falar: "Fulano, você entendeu? Entendeu? Me explica com as suas palavras o que que você entendeu perante o que eu disse." Se um empresário, se um gerente, se um coordenador, se um supervisor fizesse isso, ia diminuir muito o retrabalho. Vamos imaginar que você é o meu liderado. Eu chego para você: "Regis, você entendeu que você tem que fazer essa atividade na parte da manhã e depois você tem que ir lá no nosso cliente?" Aí você fala: "Sim." Me explica com as suas palavras o que que você entendeu. O que que você vai ter que fazer de manhã e o que que você vai ter que fazer à tarde. Quando eu passo a bola para você, eu tô, Você tem que tô colocando desenvolver. pressão em você. E aí eu vou identificar se você realmente entendeu ou se você não entendeu, eu já elimino um retrabalho aqui. Não, Regis, vem aqui. Vamos lá. Na parte da manhã, a primeira atividade é essa, a segunda atividade é essa, a terceira atividade é essa. Depois, na parte da tarde, que você vai lá no cliente. Entendido agora? Entendi. Me explica agora como que vai ser a sequência do dia. Pode parecer uma coisa chata. Mas isso deve evitar um retrabalho danado. Evita. Aumenta a eficiência. Nossa, muito massa isso aí que você Regis, falou. eu vou te falar, eu tô conversando com uma empresa muito conhecida aqui em Goiás. Vou dar Aham. treinamento para eles. Pode falar o nome ou não pode? Não, não Ah, não posso por pode. questão de Ah, sigilo, mas vamos entendi. lá. Eu conversei com uma pessoa muito forte ali na diretoria e falou: "Rafael, por esses problemas de ruído, hoje nós temos uma multa milionária. Por problema de ruído de comunicação, falha de comunicação, passou a mensagem, a outra pessoa não entendeu, passou à frente, projeto foi aprovado, Nossa. gerou tá um prejuízo milionário para essa empresa que estão negociando. Eles vão pagar tudo É o certinho. telefone sem fio. É o famoso telefone sem fio. E o que mais deve ter em empresa é o telefone sem fio. E aí o que acontece, o que mais me deixa impressionado é os empresários até hoje achar que oratória é para falar em podcast, é só para advogado, para pastor, é para dar palestra. Não. Comunicação boa, oratória, é para você evitar retrabalho no seu trabalho. É para você ter uma empresa mais Aument- engajada, um clima mais engajado, para você não perder bom colaborador para concorrência.
É pra você fechar mais negócio. Aí eles acham que falar bem é só, ah, eu falo, o outro me entende. Não, é o tom de voz que importa, é a postura corporal. Tudo isso é analisado. Mister Bean e Charlie Chaplin ficaram conhecidos no mundo inteiro sem falar uma única palavra, através de comunicação não verbal, sem falar uma única palavra. Eu chegar pra você e falar assim, Regis, por gentileza, poderia pegar água pra mim? É uma situação. Regis, pega água pra mim. O conteúdo foi o mesmo? Foi. A forma de falar foi diferente. Você pode até A pegar água pra informação mim. foi diferente, o conteúdo foi o mesmo, mas a informação transmitida acho que foi diferente, né? Que uma você tá pedindo, a outra você tá Eu tô meio que dando uma ordenando. patada, Eu tô dando te dando uma ordem. patada e você pode até pegar a água. Só que você pode Mas guardar um rancor, uma gera mágoa, ruído. negar pegar água pra mim, tudo porque a forma que eu falei. Vamos mudar só um pouquinho o rumo aqui. Olha quantos relacionamentos não estão desgastados por problemas de comunicação. Quantos divórcios não acontecem no Brasil por um dos motivos ser falha de comunicação, porque o parceiro ou a parceira não sabe escutar o que o cônjuge está falando. A maioria hoje, por exemplo, das brigas que acontecem não é pela divergência de ideias, porque a esposa pensa A e o esposo pensa B, mas é Aí pra porque lá. um fala de uma maneira, o outro não gosta, aumenta o tom de voz, daqui a pouco o outro tá falando mais alto, daqui a pouco o outro tá encarando, daqui a pouco o outro tá jogando o tronco, daqui a pouco o outro tá gritando e começa uma baixaria. Aí eu te pergunto, foi a divergência de ideias? Não, foi falha de comunicação. E isso acontece também em empresa. Porque Uhum. até hoje, em pleno 2024, a gente ainda vê dono de empresa xingando Xingando, colaborador, gritando, né? Loucura. gritando. Tudo Que... por quê? Falha de comunicação. Então, se você que tá aí vendo esse podcast, ou você verá depois, se você acha que não precisa melhorar sua comunicação, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Você tá tendo problema de relacionamento, seja dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Show de bola. É, esse bicho é fera, hein? E 6 anos eu o... já vi muita coisa. É, e aí você já deu uma pincelada nesse assunto um pouco, mas o que que se aprende? Como é que foi essa sua primeira experiência lá na escola que você fez, no curso que você fez? Quais foram as primeiras técnicas que você aprendeu ali? Como é que se dá esse desenvolvimento? Como é que você conseguiu aplicar isso lá na época? Então, se tem uma coisa que um bom curso de oratória, que eu quero ressaltar um bom curso, porque hoje no mercado existe muita gente que fala bem e acha que consegue dar um curso de oratória, e não é bem Uhum. assim. Para eu estar aqui, eu já fiz mais de 9 cursos de oratória, eu tenho centenas de horas de aula, então eu tenho hoje propriedade para falar do assunto. Quando você faz um bom curso de oratória, a primeira coisa que eles vão fazer é fazer uma desinibição com você. Então é colocar você lá na frente, no começo do treinamento, para se apresentar. Me diga seu nome, sobrenome, idade, o que você faz, qual o seu cargo dentro da empresa. Uhum. Aí depois vai passando algumas técnicas. Vamos começar aqui com algumas técnicas para você se sentir mais calmo antes de ir à frente, para você reduzir essa ansiedade, esse nível de cortisol, para você falar com um pouco de clareza. Aí a pessoa vai lá, utiliza a técnica, ela acha que vai ser o bicho de 7 cabeças. Aí isso aqui que ela imagina que seria o problema dela, ela percebe que é isso aqui. Uhum. Pequeno, porque a nossa mente aumenta demais. Aí ela faz o quê? Ela se sente bem. Aí ela aprende mais algumas técnicas, entonação vocal, como ter uma boa postura, saber escutar. Aí daqui a pouco entra mais uma dinâmica, o telefone sem fio, fazer um desenho nas costas da pessoa, um exemplo que eu coloco muito nos meus treinamentos. Acabou o treino, quando essa pessoa vê, por exemplo, a primeira fala dela em público e ela vê a última, ela já vê uma evolução. Com isso, a autoestima fez o quê? Subiu. Aumentou. Aí ela fala: agora eu vou começar a pegar essas técnicas e colocar fora. Aí Uhum. ela coloca no ambiente de trabalho, ela coloca se posicionando contra o marido, contra a esposa. Mais uma vez, ela vê que a técnica deu certo, a autoestima eleva. Aí essa pessoa vai Hum. aceitando mais falas em público, mais posicionamentos, dando a sua opinião. Tudo por quê? Porque lá ela se propôs a investir nela, primeiro nela e depois no profissional. E aí, dentro disso aí, a pessoa também começa a aprender um pouco mais de controle sobre a questão emocional ali? Tem um pouco mais de equilíbrio emocional ou não? Inteligência emocional, né, que você falou? É, Ou não, isso aí já é outra seara, vamos dizer assim.
É, assim, hoje você vê cursos de oratória que foca só em oratória e tem outros cursos que vai abrangendo outras coisas que envolvem a oratória. Eu, Uhum. particularmente hoje, nos meus treinamentos para empresa, por exemplo, eu gosto de trazer um pouco também dessa questão da inteligência emocional. Uhum. Porque se eu ajudar a pessoa ali com algumas coisas, eu já sei que ela vai ter muito mais Mais facilidade resultado. para falar. Uhum. Então, por exemplo, quem nunca teve uma voz sabotadora aqui no nosso ouvido? Não, você não vai conseguir. Para que montar um podcast? Vai dar trabalho. Será Uhum. que enquanto você vai investir dinheiro sem saber quando tem um retorno, essa vozinha sabotadora? Então, como a gente trabalhar essa voz sabotadora? Como Uhum. a gente fazer com que você eleve um pouco mais sua autoestima? Então, isso Então, aí eu dentro do seu jogo curso, isso. você trabalha um pouco dessa área também. Para as empresas eu faço isso. Aí nas mentorias, dependendo do caso do aluno, eu também venho trazendo essa Você vê questão que da o caso inteligência tá emocional. grave. Você quer ver, por exemplo, quando eu tenho um aluno vem com a demanda, eu quero começar a gravar vídeos para as redes sociais. A primeiro encontro, na primeira 1 hora, geralmente o que eu mais trabalho é a inteligência emocional. Por quê? A pessoa não tem medo de falar nas redes sociais, a pessoa tem medo de ser julgada, Uhum. de ser exposta, do que vão falar dela, de ser chamado de blogueirinho, de blogueirinha. Uhum. Então, a primeira hora, 1 hora e meia, é só um trabalho mental para ela Uhum. saber lidar com esse julgamento. Uhum. Ela entendeu, caiu a ficha, ela percebeu que não é esse bicho de 7 cabeças. Vamos começar a colocar em prática Agora vamos agora? pra teoria. Vamos gravar? Aí, quando ela começa a gravar, ela já fica feliz. Que vê o resultado. Pera aí, não é tudo isso. Eu tava me vendo feia, eu tava me vendo com a voz horrível, não é tudo isso. É Aham. claro que tem que melhorar, mas não é esse bicho de 7 cabeças como eu pensava que era pra gravar um vídeo, Rafael. Show. Mas o que que eu fiz primeiro? Um trabalho mental. Entendi. Você pode perceber, tudo hoje, para um profissional, com um ser humano se sobressair, começa com um trabalho mental. Mente forte habita em um corpo forte. Ou melhor dizendo, desculpa. Para um corpo ser forte, primeiramente eu preciso ter uma mente forte. O que que controla a gente? A mente. A mente, razão e emoção. Uhum. E se o meu emocional não estiver bem, como que eu vou fazer as outras atividades? Aí eu procrastino na academia. Aí eu me vejo menos superior no trabalho. Eu não começo a entregar demandas. Reclamações começam a vir, aí começa a baixar a autoestima. E aí eu Uhum. começo a me procrastinar mais. Você tá vendo que é uma É uma bola de bola de neve? neve. Tudo porque começa com a mente. Por isso que hoje, cada dia que passa, e ainda bem, as pessoas estão entendendo mais sobre inteligência emocional. As pessoas estão procurando mais terapia. Imagina na época dos nossos avós, falar de Ninguém terapia não é fala, coisa é de doido. doido. Não, tá doido? É louco, quer matar alguém? Então vai pra fazer a terapia. Era esse o último caso. Ah, Aham. a criança tá com dificuldade de aprender, é porque é burra. Não, não é porque é burra, é porque essa criança tem TDAH. Mas os nossos avós, os nossos pais não Que é burro. entendiam isso. Antigamente era assim, né? Era isso, é burro, não é capaz. Puxou o pai, ainda Mas falava às vezes assim. só tinha um pensamento Às acelerado vezes, demais. às vezes ainda fala assim, puxou o E pai. ainda puxou o pai. E Nossa sempre a culpa é do Senhora. pai. Já percebeu? A culpa nunca é da mãe. Ah, tem um problema com a criança. Ah, não sei o que, puxou o Foi o pai pai. nisso. A mãe nunca tem culpa. Quando é coisa boa, puxou a Coisa mãe. boa. Tô brincando, mulherada, tô brincando. Mas é É, verdade. agora vamos falar um pouco agora da questão da vendas, né? A gente fala Vamos muito lá. de funil de vendas, né? E aí, trazendo ali pro corretor e pro arquiteto, pro engenheiro que assiste a gente, é, quais seriam, assim, o que que a gente poderia abordar aqui de prático, né? Para eles aplicarem ali desde o primeiro contato com o cliente, que às vezes, geralmente, é ali no Instagram, num patrocinado, ou às vezes é no WhatsApp, ou mesmo que seja através de uma indicação, chegando naquele cliente, tem alguma coisa que a gente já consegue passar para eles aqui e que dê para ser prático, assim, já desde esse primeiro contato? Vamos lá. Se eu fosse corretor, o que que eu faria primeiro? Antes de investir em um anúncio do tráfego pago, eu iria organizar a casa. O que você Uhum. mais vê hoje são perfis investindo, torrando dinheiro no tráfego, sem ter uma casa organizada. Investir em tráfego é como se fosse assim: tô anunciando que eu vou fazer uma festa em casa. Aí Uhum. muita gente vai ver, vai ter interesse em saber dessa festa. Uhum. Só que para organizar uma festa, primeiro, a minha casa tem que estar organizada, eu tenho que ter bebida, eu tenho que ter comida suficiente para todo mundo, o ambiente tem que estar limpo, o ambiente tem que estar bonito, coisa que Uhum. muita empresa hoje está falhando. Então a primeira coisa que eu faria seria criação de conteúdo inteligente. Faria Reels para atrair gente nova No orgânico. no orgânico. Depois eu iria trabalhar conteúdos de meio de funil, como por Uhum. exemplo
quais casas seriam que tipo de casa seria mais indicado para você morar? Diferença entre morar em um condomínio, uma casa, onde é mais indicado você morar numa casa, onde mais Uhum. um condomínio. Iria começar a fazer esse trabalho. E depois, como fundo de funil, eu trabalharia mais o quê? Às vezes, depoimentos de clientes, caso eu fosse corretor, claro. Uhum. Depoimentos de clientes. Continuaria fazendo imóveis e falando, eu tenho poucas unidades. Agora vamos para o direct, por exemplo. Essa pessoa caiu no Então, só direct. para resumir ali, né, uma coisa que é importante, então, é o cara organizar a casa que você fala, seria o perfil dele, o feed dele ali do Instagram, né, organizar ali, deixar apresentável e para depois ele começar a pensar ali com o tempo. Isso não precisa também procrastinar muito para isso, né, mas Uhum, organiza ali, mais, né, deixa ajeitadinho e logo em seguida, não pode demorar muito, já começa também a pensar em patrocinados se for o caso, né? isso. E aí, estando com a casa organizada, ele vai começar a trabalhar com tráfego, e aí a gente chega no direct, né? Ou na indicação que chega pelo direct ou pelo WhatsApp. E aí, como é que seria a partir desse momento aí? A primeira coisa seria uma comunicação rápida. Porque existe hoje estudos que dizem que a pessoa fica, a partir do momento que ela entrou em contato com você, seja no WhatsApp ou seja no seu direct, ela tá no flow aproximadamente meia hora, 45 minutos. Depois disso vai decaindo o interesse dela. Então, quanto antes você puder responder, melhor. E aí Uhum, você pode responder ou por texto ou mandar um áudio. Fala, Regis, tudo bem com você? Meu nome é Rafael Mendes, eu sou corretor de imóveis de alto padrão. Meu amigo, como que eu posso te ajudar hoje? Que tipo de imóvel que você está buscando? E aí ali já começa uma conversa. uhum, Aí eu vou tentar direcionar ela o quanto antes para o WhatsApp. Porque às vezes no Instagram ela pode demorar muito a responder. O WhatsApp é uma uhum, ferramenta que, em tese, a maioria das pessoas responde mais rápido. uhum, Chegou ali, a pessoa vai me dar um direcionamento de que tipo de imóveis que ela quer. E aí depois disso eu marco uma sequência de visitas. uhum, Tiro uma manhã, vamos visitar 3 imóveis, esse, que são mais ou menos compatíveis com aquilo que você quer. uhum, Aí tá, chegou no dia da visita. Eu vou buscar entender e intensificar ainda mais dor e desejo. uhum. O que que é a dor? É o que impede essa pessoa hoje de ter uma vida completa. Então, às vezes, é um casal que não quer conviver em um ambiente inseguro, que às vezes hoje mora em um ambiente, um bairro que é inseguro. Uhum. Eles estão cansados de conviver com uma vizinhança que dá muito trabalho, que as crianças não têm boa educação e têm receio de que os filhos deles possa vir Ser a influenciado. ser influenciado. Quer ter moradia, quer morar perto de comodidades. Uhum, Então, eu vou entendendo essas dores para direcionar qual que é o melhor imóvel uhum, e também gerar desejo. Olha, esse imóvel aqui que você está querendo, ele é próximo de tal academia. Lembra que você falou que para você é importante uma academia? Está a 5 minutos de uma academia bem conceituada, está perto de uma Blue Fit, por exemplo. Está a poucos quilômetros de um açaí, uhum, onde no fim de semana, no meio da semana, você pode fazer aquisição de comprar coisas para sua casa num preço mais barato. Lembra que você falou que tem filhos? Aqui próximo tem uma escola que vai de acordo com que você com uma boa educação para os seus filhos. uhum, E ali também, caso você goste de frequentar shopping, caso você tenha que fazer compras vez ou outra, tem um uhum. shopping, o Goiânia Shopping, por exemplo. Isso aí você já tá falando o quê? Isso é numa visita já. Isso na visita E aí, já. na E aí eu visita, direcionando já. nessa visita, quais os cuidados que o corretor tem que ter, assim, na comunicação com esse cliente? A forma de Ótimo. gesticular, o que que ele fala, como ele fala, questão de entonação. Quais seriam, assim, algumas dicas práticas que você poderia dar pra galera aí? Então, a primeira coisa, e mais uma vez, o óbvio tem que ser dito: Uhum, andar bem vestido. uhum. O andar bem vestido, não tô querendo dizer que tem que andar de terno, de gravata, não, mas tem que andar Tá alinhado, compatível, alinhado. alinhado. Utilize um sapato, uma calça que não tenha sobras, uma camisa que não fique longa. Para Uhum, as mulheres não exagerar muito na maquiagem, não tá indo para uma festa. A maquiagem serve para deixar você mais bonita, mais apresentável. uhum, Então, andar bem vestido, com uhum. roupas justas, não estou falando roupas Apertado, coladas, colado. apertadas, roupas justas. Uhum, Além disso, isso a parte da comunicação não verbal. Uma postura alinhada, uma postura ereta, manter contato visual enquanto eu estou falando com o cliente para passar segurança, até porque ele está fazendo uma aquisição de um imóvel de 300, 400, meio milhão, 1 milhão.
Então ele não tá comprando um tênis. Ele tá Uhum. comprando uma coisa que vai marcar a vida dele. Sim. Ele espera um lar, não uma casa. Uhum. Então ele também tem que manter contato visual, falar com segurança, num bom tom de voz. Não falar Ai, pra dentro, né? não falar pra dentro, não falar assim, então, essa casa aqui, esse apartamento, ele tem tantos metros quadrados. Gente, joga esse ombro mais pra trás, peito levemente estufado para os homens. Fala num E pra bom volume mulher? de voz. A mulher não pode estufar o peito, porque senão vai chamar atenção negativamente pra essa Eu sei, região. mas qual que é a postura que a mulher deve ter? Postura ereta também. A Só não diferença dá se tu fala no... só não dá estufada aqui nessa região dos seios. O Aham, homem já pode. aham, entendi. E aí, ter um bom volume de voz, escutar atentamente, porque quando esse corretor for escutar, essa corretora for escutar, vai entender quais são as dores e, consequentemente, eu entendendo as dores, Dores eu você entendo os gera a solução, desejos. você gera E o aí eu desejo. gero a solução. Este imóvel são o mais adequado para você nesse momento. Uhum. E aí, um outro detalhe. Tem vendedor que fala muito. Tem vendedor que fala pouco e que ambos vendem, mas em todo o processo de vendas eu tenho que entender de dor e desejo e segundo, saber escutar. O que eu mais vejo de corretores que estão Falar muito mais demais. preocupados em só falar, 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 e aí falar só sobre coisa técnica, coisa técnica, coisa técnica, não vende. Eu tenho que escutar, entender a dor, gerar desejo e eu passo a bola para a pessoa decidir. É, o cara veio aqui, acho que foi o Danilo Palmerson. É, foi o Danilo Palmerson mesmo, que ele falou uma coisa que é muito legal, assim, uma coisa simples, assim, mas que dá uma mudada de chave, assim. O foco tem que ser do cliente, não no cliente. Tem muita Boa. gente que foca no cliente, mas não é focar no cliente, é o foco do cliente que você tem que prestar atenção, que você tem que tá atento ali, né? E aí tem tudo a ver com isso aí que você tá falando, né? Que você tem que ouvir e saber qual que é o foco do cliente dentro daquela negociação ali, né? Você quer ver, por exemplo, o cliente não quer o imóvel pelo imóvel. O Uhum, imóvel é um meio para algo maior. uhum, Então, esse cliente, esse lead, ele quer o sobrado, a casa, para o quê? Porque ali ele quer um lar, ele quer receber a família em um lugar bem bonito, ele cansou de receber a família num lar feio, aquela mulher cansou de ver as amigas criticando a casa. uhum, Para a mulher, isso tem um peso muito mais forte. sim, Cansou de ver os filhos ali tendo contato com outras crianças que são mal educadas. uhum, Essa é a dor. Então, esse pai, essa mãe, quer o quê? Um ambiente seguro, que ele possa chegar em qualquer horário. O cliente quer comprar o quê? Segurança. Ele quer comprar comodidade, ele quer comprar lar, ele quer comprar uma boa vizinhança. O imóvel vai proporcionar isso. uhum, Ele quer, às vezes, comprar um bom imóvel para receber pessoas influentes até para fazer networking, fechar entendi. negócio. O imóvel é só um meio É o para meio, isso. só o meio. Quem me procura não quer a mentoria pela mentoria. Ah, é porque eu quero ser um orador. Não. É porque essa pessoa tá cansada de engolir sapos. Ela tá cansada de dizer não, de falar sim para as pessoas e ela fala não para ela. Ter não como resposta, né? Essa pessoa, ela cansou de perder oportunidades profissionais. Ela viu outra pessoa crescer sendo tecnicamente inferior, a Ah, outra pessoa é. ser inferior a ela, mas crescer porque ela sabe se vender, sabe falar bem. É isso que são as dores do meu cliente. Uhum. Em relação ao Instagram ali, naquele dia que a gente tomou um café, você até comentou ali uma sacadinha ali da câmera e tal, né? É, comenta aí pra gente algumas sacadas aí em relação à filmagem ali do selfie, ou às vezes filmar. Acho que você comentou também num vídeo seu, questão de apontar, né? Fazer o vídeo apontando e tal. Dá Isso. algumas sacadas pra galera aí de Reels e de Stories, Vamos de lá. como se comunicar nas redes sociais. Então vamos lá. Falando aqui diretamente pra você, então, que tá me vendo aqui. Primeira coisa, imagina eu pegar aqui meu celular. Primeira coisa aqui que eu vejo que é muito comum as pessoas errarem. Elas olham pra elas. Quando você vai falar nas redes sociais, você vai gravar um vídeo, você olha pra câmera. Porque quando você fala olhando pra câmera, dá a impressão que a outra pessoa que está vendo, que você tá mantendo contato visual com ela. Quando você fala olhando pra você, transmite um ar de narcisismo, de que você tá de individualidade. Outra coisa,
Não gravar com o celular aqui muito próximo a você. Afasta um pouquinho mais o celular, deixa o braço semi-flexionado e aí, preferencialmente, não estou dizendo que é uma regra, a essa altura aqui, olha, a altura dos olhos, a câmera. Posso jogar aqui um pouco mais para cima, porque às vezes eu quero mostrar um detalhe? Posso, mas preferencialmente mostrar aqui. E enquanto você vai falando, você vai gesticulando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, por exemplo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui gravando um podcast. Então, se você quer vender mais, ter mais presença nas redes sociais, não perca hoje um episódio Como Vender Mais através da comunicação aqui com o Regis no ConstruTalk. Siga aqui o Regis e você vai aprender muito. Vim gesticulando, vim falando. Que massa. E a questão do. Aí eu te perguntar por que tem que. Qual que é a importância de gesticular? Qual que é o efeito que isso causa no espectador ali, no. Enfim, pode ser espectador mesmo, eu queria falar outra coisa. Pode ser. 55% da nossa comunicação é expressão corporal. Uhum. Lembra que eu falei? Por que Mr. Bean e Charlie Chaplin ficaram conhecidos no mundo inteiro sem falar uma única Porque palavra? eles se expressavam muito bem. Porque se expressavam através do semblante e da através de gesticulação. postura. Imagina mais uma vez eu gravando um vídeo com a postura mais retraída ou com a postura mais aberta e eu venho gesticulando e enfatizando algumas coisas. Eu quero que hoje, e aqui eu enfatizando hoje com o dedo, eu quero que hoje você pare de fazer publicações dessa maneira. Porque de que adianta você gravar vários e vários e vários reels, vários e vários e vários stories se você não está entendendo como o algoritmo do Instagram funciona? Consequentemente, você vai ficando desestimulado, você vai ficando triste, você vai criando conteúdo não tendo resultado, e aí você faz o que a maioria das pessoas fazem, desistir das redes sociais. E aqui é uma excelente maneira para você monetizar, porque aqui você pode vender para o mundo inteiro, dependendo do que você vende. Então você tá vendo que conforme eu vou gesticulando, eu vou prendendo ainda mais a atenção da pessoa. Qual que é a moeda mais valiosa do mundo hoje? Né? Isso é uma forma de você ficar chamando a atenção da pessoa ali, né, cara? Você fica, a pessoa de repente inconscientemente fica pensando, o que ele vai fazer com essa mão aí, né? De mexer pra cá, mexe pra lá, né? E aí, muito interessante essa dica aí, cara. E aí o que acontece? Muitas pessoas mas gravam o quê? Do começo do peito mas com pra o tempo cima. você vai pegando a manha de gesticular, porque se eu for fazer isso aí, eu não vou, eu vou ficar fazendo a mesma coisa sempre assim, né? Eu não vou ficar, não tem tanto macete pra gesticular que tem você hoje, não sei o que e tal. Mas aí eu vou te dar uma estratégia muito importante, que eu dou até pros meus mentorados. Tem algumas palavras no nosso dia a dia que nós utilizamos com muita frequência. Ontem, hoje, longo, curto. E eu posso gesticular na hora que eu falar isso. Ontem, Regis, eu estava me preparando pro ConstruTalk. Que loucura, mano. Hoje, eu passei o dia inteiro dando mentoria. Amanhã, eu vou dar mentoria também, lá para uma pessoa de Rio Verde. Olha, eu comprei o kit da Oratória do Mendes e veio numa caixa tão grande. Eu gesticulo grande. Regis, recebi ontem um kit da Oratória do Mendes. A caneta pequenininha, desse tamanhozinho aqui. Eu imaginava que seria maior. Desse tamanhozinho. Regis, vamos com calma aqui. Vamos trabalhar mais algumas etapas para a gente incluir esse novo episódio. Você está vendo que são palavras que no dia a dia nós utilizamos com certa frequência e que eu gesticulo, eu prendo ainda mais a atenção da pessoa. E essa questão da gesticulação é para prender a atenção mesmo. Ela gera esse efeito E acaba que essa atenção se converte também em entendimento, assim, da comunicação, da informação que você está tentando passar ou não? Com toda certeza, porque o que é a comunicação? É conteúdo, que é 7%, tom de voz, que é 38%, e 55% que é a expressão corporal. Então você está gesticulando, você está ajudando a pessoa a entender mais. Com toda certeza, porque vamos lá, por mais que às vezes a pessoa não entendeu muito bem o que eu falei, às vezes o gesto vem para facilitar o entendimento. Olha eu trazendo aqui, ó. Nossa, que loucura, velho. Então eu venho gesticulando. É como se fosse uma legenda a mais ali, né? Como se fosse uma legenda, Isso. entre aspas. Então, eu tenho um bom conteúdo, eu tenho um bom volume de voz, eu tenho uma entonação certa, eu faço a gesticulação, eu prendo a atenção sua, e assim é mais fácil de eu convencer você as minhas ideias a fazer aquilo que eu quero, deixando claro que persuasão é diferente de manipulação. Show de bola. Tem que gesticular. Aí você comentou ali de deixar o celular na altura do rosto.
a câmera, no caso? Preferencialmente. Por quê? E também quais os efeitos causados lá no interlocutor lá. Se você deixa o celular na linha do olho, a câmera, se você deixa mais pra cima, mais pra baixo. Comenta um pouquinho sobre isso também. Vamos Você lá. comentou de deixar alinhado, né? Por que tem que deixar alinhado e quais os efeitos que causam, né? Deixar pra cima, pra baixo. Então vamos lá. O mesmo desafio que eu fiz com você na sexta, eu vou mandar pra você que vai ver esse podcast, tá vendo? Ou vai ver depois. Deixa eu ver se Você vai tirar 3 fotos. A primeira foto, você vai tirar assim, olha. Vai tirar uma foto. A segunda foto, você vai tirar de cima pra baixo. A terceira foto, você vai tirar de baixo pra cima. Você vai fazer esse teste. O que que você vai analisar? Quando você tirar a foto nessa posição, ela não transmite sensação nenhuma. Quando você analisar que você tirou a foto de cima para baixo, vai transmitir que você é uma pessoa mais amistosa, mais amigável, mais sociável. Quando você tirar a foto de baixo para cima, o que que isso pode transmitir? Seriedade, autoridade, comando, imposição, sem você falar nada, só a foto transmite essa ideia. Aí imagina isso, você gravando Reels, você gravando uma sequência de stories. A pessoa vai analisar o seu tom de voz, comunicar o conteúdo, mas ela também vai entender o quê? Esse cara tá querendo O que essa se pessoa tá impor em cima de querendo. mim e se impor em relação a mim. Aí imagina eu fazendo uma venda de produto assim, olha. Assim é o Também quê? não fica bom. Então o que que é melhor? Preferencialmente, eu comunicar contato visual aqui na câmera, nessa distância, assim, nessa distância, e eu vou gravando vídeos, parado, andando, como você se sentir melhor. Faz esse teste aí na sua casa depois, analisa as 3 fotos e você vai notar isso. Professora Thalita, muito obrigado por ter me ensinado isso. Massa demais. Só ressaltando aqui, né, que essa questão da análise que você comentou é uma análise inconsciente, né? A pessoa Isso. inconscientemente ela acaba absorvendo essa informação aí, né? Agora nós trouxemos para o consciente, mas inconscientemente Aham. o nosso inconsciente capta isso. Show. Bom, aí em relação ao Instagram, tem mais alguma coisa que dá pra dar uma de dica aí em relação a conteúdo ou não? Tá tranquilo? A gente Vamos lá, segue o baile aqui. eu acho que uma coisa também interessante é as pessoas, quando elas forem gravar uma sequência de stories, não gravar muitos. Uhum. Por quê? Porque a tendência das pessoas é não visualizar vários. Então, se eu vou fazer. Vamos pegar o caso do Ricardo Martins, uma pessoa muito conhecida. Você pode perceber que o Ricardo ele cria ali no máximo 2 stories e depois no segundo story ele já joga um link. Seja para WhatsApp, seja para o curso dele. Ele foi contando uma história Uhum. de maneira bem objetiva e no segundo story já joga um link. O que que é isso? Storytelling. Uhum. Criar histórias, uma narrativa de fatos. Então, ou seja, eu tenho um fato e junto disso eu tenho uma narrativa, eu tenho um contexto que eu vou contando para fazer com que essa pessoa clique. Porque se eu chego para a pessoa e falo assim, clique neste link para falar comigo, é uma coisa. Agora, se eu venho contando uma historinha, hoje você que tem dificuldade de falar em público, deixa eu te falar, eu também tinha essa dificuldade. Há muito tempo atrás, vamos imaginar que eu tô gravando um story. Há muito tempo atrás, há exatamente 6 anos, eu também tinha essa dificuldade que você tem hoje. Eu chegava na frente, gaguejava, me sentia inseguro, dava branco. E era a pior sensação do mundo. Eu me sentia incapaz, como você se sente também. Eu me sentia impotente. Eu pensava, como que eu posso resolver esse problema? Quantas e quantas vagas de estágio eu poderia ter pego, ter conseguido, se eu tivesse uma fala em público melhor? E aí eu entendi o que que é a comunicação. Me indicaram esse curso de comunicação e oratória. Eu melhorei a minha comunicação e hoje eu mostro para vocês aqui diariamente como você pode ganhar mais dinheiro, ter crescimento profissional, ascender profissionalmente através dessa ferramenta que nós utilizamos todo dia. Se hoje você nota que falar em público é uma pedra no seu sapato, clica neste link aqui que eu vou te mostrar como que a gente pode solucionar esse problema. Então, Você viu que eu vim contextualizando, trazendo o meu problema, mostrando que isso tem uma solução e depois eu faço uma CTA, uma chamada para ação? Clica nesse link.
Rapaz, eu vou aplicar esses trem aí já nos meus patrocinadores aqui tudo. Faz isso aí. Igual você foi contando aqui, você joga isso pros stories, clica nesse link. Fale com o pessoal do Nick. Sim. Show de bola. Agora vamos partir agora pros projetistas, né? Pros arquitetos, pros engenheiros, que vai pegar a obra e ele também precisa ali vender o serviço dele, né? Todo mundo precisa vender, né? Então, teria algumas dicas aí em relação a esse primeiro contato também, já na reunião, por exemplo, o cara, eu quero fazer um projeto assim assado, não sei o quê, fui recomendado aí pra você, arquiteto fulano de tal, ou engenheiro e tal. E aí tem essa primeira reunião ali, né, onde vai estar conhecendo né, aquela conversa aqui inicial. Qual que seria aí as dicas? É claro que é mais ou menos a mesma ideia do corretor, né, mas teria algumas outras sacadas que dá pra gente colocar aqui, ou não? Tem sim. Então vamos lá. O que eu gosto sempre de falar para profissional liberal, mas principalmente arquiteto e engenheiro? Você precisa ter duas reuniões primeiro. A primeira para você entender o escopo e a segunda para apresentar a proposta. Uhum. Porque tem cliente que chega assim, eu preciso de um projeto assim, me manda a proposta pelo WhatsApp. Tem gente que faz isso. E aí o que acontece? O cara vai receber, vai olhar, nem vai olhar o que está escrito na proposta, preço. Vai ser lembrado por preço. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter duas reuniões. Uma primeiro para entender a necessidade do cliente, e aí eu vou entendendo as dores, perguntando. Então, como que eu vou pegar uma casa de uma casa? Você tem um lote hoje? Tem. Que tipo de casa que você quer ter hoje? Hoje, na casa que você mora, quais dificuldades que você tem que você não quer que a sua tenha? Aí eu vou entendendo as necessidades dele. Entendendo as necessidades, eu entendo de dor e entendo de desejo. Uhum. Combinado. Entendeu isso? Aí você fala. Então eu vou elaborar uma proposta comercial aqui para você e eu vou te mandar e a gente vai ter uma segunda reunião. Marca a segunda reunião. Na segunda reunião, você vem apresentando a proposta e batendo dor, desejo, melhor dizendo, dor. Depois você vai mostrar o desejo. Você vai mostrar o pior cenário, depois o melhor cenário. E aí depois você vai falar do preço. Porque eu tenho que gerar valor para justificar o preço. Repete comigo aí em casa. Eu preciso gerar valor para depois justificar o preço. Porque senão vai ser lembrado apenas por preço. Uhum. Então eu preciso sempre ter duas reuniões. Aí se o cliente falar, não, manda por WhatsApp, fulano, eu entendo que você gosta de algo mais prático, mas eu preciso de mostrar aqui nessa proposta alguns pontos em específico que vai fazer total diferença para você e que eu vejo que é importante você prestar atenção. Eu preciso de 10 minutos para isso. Uma pessoa pode estar ocupada o que for. Se é de interesse dela, ela vai, Vai dar ela vai dar um arrumar um jeito. jeito. E o que é 10 minutos para uma pessoa que tem 24 horas? Uhum. Pode ser que ela não consiga hoje, nem amanhã, mas às vezes na sexta ela consegue um tempo. Então na sexta você apresenta. Uhum. Apresentou, manda a proposta para ela, ressalta os principais pontos que ela quer na casa, os diferenciais e deixa ressaltado ali quando que é a validade dessa proposta. Que no outro dia, depois da proposta, do fim da proposta, você vai entrar em contato com essa pessoa. Mas o que é necessário? Dor, desejo, dor, desejo. Não é Uhum. só preciso de uma proposta, me envia. Aí a pessoa vai lá, envia, Envia. pronto. Depois não tem a resposta, depois o cara some. Então, já que a gente tá falando de dor, falou tanto de dor, na verdade, esse ponto, exatamente esse ponto, é uma dor de todo profissional ali que lidar com venda, né? Porque o cliente hoje pode estar vendendo bananas, pode estar vendendo o que for, pode estar vendendo prédio, pode estar vendendo casa, projeto, o que for. Ele vai falar assim, me manda a proposta. O cara quer saber do preço porque ele quer leiloar ali o serviço ou o material, enfim, o que seja. Sim. Então, como que o corretor, o arquiteto, o engenheiro, como que ele contorna essa solicitação de forma efetiva ali, que faça com que o cliente que está chegando agora, o lead, na verdade, com que esse lead ele venha para a primeira reunião de forma mais efetiva ali, vamos dizer. Vamos lá. Então, se fosse o meu caso, eu mandaria algo mais ou menos assim, por exemplo. Regis, eu entendo que a maioria das empresas hoje agem dessa maneira, mas
A Construtalk tem uma maneira totalmente personalizada de atender os seus clientes. E é para isso que eu preciso de uma reunião, porque eu quero dar ouvidos ao que você tem a me dizer. Eu quero entender com clareza como que você quer que eu construa o seu lar. E para isso eu preciso de uma reunião de meia hora. Você tem disponibilidade na sexta-feira das 15 às 15h30? E aí já direciona uma data e horário. Não deixa livre, vago. Aberto. Data e horário. Você tá vendo? Eu trabalho de maneira personalizada. Mas qual que seria a ideia geral, assim, pra pessoa que tá nos ouvindo adaptar, de modo geral? Adaptar não, ela tem em mente. O que que ela tem que ter em mente pra conseguir contornar essa primeira investida aí do lead, né? Que ele sempre vai querer preço, por exemplo, no imóvel. Ah, me manda aí as informações de tal apartamento, de tal empreendimento, né? Ou se não, no caso do projeto, me manda aí quanto que é pra fazer um projeto assim assado. Qual que seria a ideia, assim, ou tem como passar, que às vezes eu tô fazendo uma pergunta aqui que também não... Mas qual que seria a ideia, assim, o norte, assim, pra pessoa conseguir contornar isso aí, essa questão, que é a dor, né? Uhum. Todo mundo, às vezes, tem essa consciência de que não pode dar o preço ali. Só que o cara, às vezes, fica assim, né? Cara, como é que eu vou fazer, vou dizer não, entre aspas, né? Como é que eu vou fazer contornar esse cara, tirar ele desse caminho que ele tá querendo seguir e trazer ele pra esse caminho aqui, que é o caminho mais adequado, que é o da visita, de estar conversando, de estar apresentando e tudo mais. E aí, vamos tocar na ferida? Uhum. Vamos? Então Claro. vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é mostrar que o seu projeto, você não faz um trabalho totalmente personalizado, que você não tem preço para falar na hora. E aí você vai conduzir a pessoa para uma reunião de meia hora para você entender as necessidades e aí depois disso enviar, apresentar a proposta para depois enviar. Aí como você trouxe, mas eu quero um preço agora. Aí eu te pergunto, provavelmente se uma pessoa está agindo dessa maneira, você está queimando barreiras, será que é o teu cliente? Provavelmente não, né? E é aí que a maioria das pessoas precisam entender, principalmente arquiteto, engenheiro, você não vai atender todo mundo. Uhum, A oratória do Mendes não vai atender todo mundo. E eu não quero atender todo mundo. uhum, Eu faço a questão de não atender todo mundo. Eu tenho uma quantidade de pessoas a serem atendidas por mês. Eu tenho um público-alvo a ser atendido. E se essa pessoa já tá teimando, querendo queimar a etapa, imagina a dor de cabeça que ela não vai te dar assim que assinar o contrato. Porque vamos lá, você joga lá um preço, 30 mil. Se essa pessoa já tá sendo um saco pra você aqui, antes de prestar serviço, é a pessoa que vai te roubar sono, é a pessoa que vai te ligar de madrugada, é a pessoa que vai querer que você altere projeto 23 horas da noite, quando você deveria estar em casa descansando com a pessoa. Essa pessoa vai fazer com que você pare e pense, não valeu Não a vale a pena esses 30 mil reais. E uhum, da mesma maneira que cliente visualiza, olha a gente tem que também selecionar e olhar o cliente. uhum. E cada dia que passa, eu vejo que o mercado está se voltando mais a isso. Você não é o meu público-alvo. Com você eu não quero atender. Claro que não vai falar isso pra pessoa. Mas você tem que ter esse discernimento aí, essa consciência de que tem cliente que você tem que simplesmente ter a consciência de que aquele cliente não é pra você, né? Se o cara tá agindo daquela forma. Exatamente. Vou trazer um caso que aconteceu comigo. Teve um candidato a deputado, não sei se ele já foi deputado, aqui em Goiás, que ele entrou em contato comigo, perguntou, oi, quanto que é o seu preço da sua mentoria? Eu falei, oi fulano, tudo bem com você? Então, meu trabalho é totalmente personalizado, eu preciso de uma reunião com você. Tá, mas eu quero saber quanto que é o preço da sua mentoria. Ainda mandando um áudio falando de maneira ríspida. Eu falei, eu preciso entender a sua necessidade para ir dimensionar quantos encontros nós teremos e a partir disso falar um preço. Olha eu já tinha uma noção de quanto que eu cobraria, mas eu seria lembrado por preço, não por valor. Cheguei na consultoria, na reunião com Ele ele, foi. e ele foi. Aham. Mas ali respondendo de maneira muito seca, não, eu quero falar bem em público, eu tenho dificuldade. E eu mostrando o passo a passo do meu trabalho, ele, sim, vamos, e aí? Como que vai funcionar? Ele E eu queria já saber o pensando, preço. e ele já querendo saber de preço. Aí eu falei o preço pra ele. Aham. Na época, acho que era 7, 8 mil, não me recordo agora. Tá bom, vou pensar e eu te falo. Assim que acabou essa sessão, eu falei assim, eu não vou atender esse cara. Porque vai ser os Ok. 7, 8 mil mais Mais mal trabalhosos que eu recebido vou que eu já ter. tive. E detalhe, ele pode até me pagar, mas ainda assim não vai fazer o que eu tô pedindo. E E vai te... não vai ter resultado e ainda vai me queimar pros outros.
Uhum. Porque se tem uma coisa que político é muito bom, é porque tem uma rede de influência grande. Aham. Então, pra ele me queimar é assim. Passou um tempo, um mês. Não, quero fechar com você. Que dia que a gente começa? Eu falo, minha agenda tá cheia. Não, mas eu pago mais caro. Que dia que eu tenho agenda? A minha agenda está cheia. Pronto. Eu pago o dobro pra você. Nem que você me atenda de madrugada. Fulano, eu agradeço a sua atenção, mas a minha agenda já está cheia. Se eu pegar você, eu não vou atender você bem e muito menos não vou dar prioridade aos Pra que quem já já tá. fecharam. Então não é justo com eles. Eu não tava com a agenda cheia, mas eu já joguei o cara pra escanteio. O cara ia me pagar o dobro. Mas eu não aceitei porque ele foi totalmente ríspido, grosseiro comigo. Me Aham. posicionei. Não fez falta. Depois veio outros clientes muito bons, me divulgaram pra Deus e o mundo. Conseguiu contornar. Ah, então essa. Então chega uma hora que vale a pena não chamar Eu acho certa que gente. do, do- Da mesma maneira, Regis, vai chegar um momento que você vai pensar assim, pô, esse cara pode trazer um hype muito bom. Mas o cara às vezes é um estúpido. A pessoa se acha a última Coca-Cola do deserto, aí eu te pergunto, vale vale a a pena, pena não trazer essa vale. pessoa? Não vale. Uhum. Porque a entrevista vai ser uma merda. E já teve uma outra aqui que foi um saco. Porque às vezes tava contando os minutos pra acabar logo e dar É. tchau e... Então, acho que do Porque que a você pessoa se falou acha aí, que o acho que tem uma bambambam. sacadinha que eu consegui identificar pra quem tá nos assistindo, né? Tanto pro corretor quanto para qualquer profissional, eu acho que a grande sacada é a questão do personalizado. Eu acho que é uma boa forma de contornar essa primeira objeção, essa primeira investida do interessado ali do lead, né? Então, quando o cara fala, você dizer que o seu serviço é personalizado e que você não pode indicar, passar preço, não tem como você passar preço assim de cara, acho que seria uma boa forma de contornar ali, né? E eu acho que isso serve pro corretor também, apesar dele já ter o preço ali, por exemplo, eu quero saber o preço de tal apartamento. Fala, pô, eu tenho aqui, mas eu gostaria de entender mais, né? O meu atendimento ele é personalizado, eu não passo preço e tal. E aí entra pra essa questão do personalizado e tenta gerar valor já no primeiro momento ali, né? O contato olho no olho, uma boa apresentação, tirando todas as dúvidas que a pessoa quer, ter um semblante expressivo. Você tá vendo que são pequenas coisas que, quando ajustadas, Uhum. fazem um grande diferencial? Porque vamos lá. Corretor tem aos montes, já tem um preço definido. O que que vai fazer um se sobressair mais que o outro? A presença dele no digital, ele criando bons conteúdos, ele mostrando que ele não está vendendo um imóvel, ele está vendendo um lar. Uhum. O corretor tem que entender isso, ele não vende um imóvel, ele vende um lar. Uhum. Ele sendo solícito, quebrando as objeções, transmitindo segurança através do seu tom de voz, através de um contato visual. Nem todo corretor sabe fazer isso. E é por isso que muitos estão deixando dinheiro na mesa. Show. Aí o que eu mais ouço, ai, pra que eu tenho que falar em público? Por que eu tenho que fazer oratória se eu não vou falar em público? Por isso, porque você tá deixando dinheiro na mesa. Comunicação, né, Ai, cara? mas eu sou o melhor aqui na agência. Você quer ganhar mais? Quero. Então você vai Melhor ter que essa melhorar a sua comunicação. comunicação. Até porque você tem que escutar mais, até pra diminuir essa tua arrogância e prepotência. Porque Entendi. ainda que você seja o melhor, você tem alguma coisa a aprender. Com certeza. Bom, e aí partindo pro empresarial ali, você falou uma coisa muito legal, né? Que é a questão do ruído ali, do ping-pong ali, né? De jogar. do- a- é, Vamos comentar um pouco mais sobre os relacionamentos dentro das empresas, né? Como é que pode ser melhorado isso aí dentro de imobiliária, dentro de, às vezes, de um escritório de arquitetura, né? A questão de projetos que você comentou que tem muito projeto que. Isso aí eu acho que deve ser uma coisa muito corriqueira, assim, de ter projeto errado por falta. Faz assim, a pessoa entende assado e faz o negócio e manda pra frente, depois vê que tava errado. O que que dá pra passar pra galera aí, né? Hoje, muitos profissionais de oratória falam muito sobre a questão do falar, que é importante. Só Uhum, que uma das coisas que eu mais ensino para os meus alunos é saber escutar. uhum, Ouvir e escutar são coisas totalmente diferentes. A maioria das pessoas hoje ouvem. Ouviram uma atividade biológica, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O que que é escutar? Entrou por um ouvido, ficou aqui na minha cabeça. É eu pegar o celular, deixar de lado. Regis, me conta aí, o que que você está querendo melhorar no seu podcast? Como que eu posso te ajudar? Eu manter contato visual, é isso, isso e isso que você quer melhorar? Tem alguma coisa a mais? Então, Regis, pelo que eu entendi, você está querendo aperfeiçoar isso, isso e isso. Se a gente fizer isso,
Em certo tempo, a gente pode trazer novos patrocinadores. Para você, é coerente isso? Combinado. Tá vendo que ficou clara a comunicação? Eu entendi e você transmitiu aquilo que você gostaria de transmitir? Uhum. Ficou claro. Se a maioria das pessoas fizessem isso, escutassem, já diminuiria muitos problemas. Atraso de projetos, projetos errados. Teve dúvida? Pergunta para a pessoa. Se a pessoa está com dificuldade, não está mandando um WhatsApp, ligue. Tem pessoas que são mais ligação, tem pessoas que são mais áudio, tem pessoas que são mais texto. Você vai ter que entrar no mundo do cliente. Uhum. Tem pessoas que eu resolvo tudo por uma mensagem de texto. Outros eu preciso mandar um áudio. Alguns têm que fazer uma ligação, porque se for esperar eles responder é daqui 2 dias. Aí uma outra coisa. As pessoas dentro de uma empresa têm um costume de feedback. Isso, esse negócio do feedback eu achei interessante Que a isso. maioria das empresas Não hoje faz. ainda não Ninguém faz, eu acho fazem. isso. Isso é muito pouco, eu acho, né? Que nem, se for pegar assim, a maioria das empresas hoje, talvez se 20% das empresas hoje no Brasil fizerem, é muito. E aí o colaborador não sabe onde ele tá errando, não sabe o que ele tá bom. O que eu mais vejo hoje, espécie de feedback? Regis, você tá se comunicando mal, precisa que você se comunica melhor no podcast. Você tá vendo que assim fica muito vago? Aí você para pra pensar assim, mas quer dizer que que O entra que na que eu sua tô... cabeça? Uai, mas será que são todos os episódios que eu tô mal? Ou às vezes foi um em específico? Uhum. Agora se eu chego pra você e falo assim, Regis, quero falar sobre sua comunicação. Eu estive acompanhando alguns podcasts seus e o episódio 20, o 25 e o 29, eu pude notar que você não estava tendo uma comunicação tão clara e, consequentemente, isso impactou na entrevista. O entrevistado não entendeu perfeitamente o que você disse e a entrevista poderia ser melhor. Tudo por falhas de comunicação. Uhum. Você tá vendo que eu vim pontuando quais episódios você trouxe? Então, quando eu vou dar um feedback, a primeira coisa que eu tenho que trazer é o fato e o exemplo. O seu problema é comunicação. No dia tal, aí eu trago o que O aconteceu, exemplo. o exemplo, aonde a pessoa errou. Aí eu passo a bola pra você. O que você acha que fez com que nesses episódios você tenha errado na sua comunicação? Aí eu vou aguardar você me trazer uma resposta. Então, dentro da empresa, tem que ser da mesma forma. O chefe, ele chega ali e Exato. fala, ó, fulano de tal, eu tenho notado que você tá agindo assim, assim, assado, e eu percebi isso no dia A, no dia B, que você falou com o ciclano, no dia C, tal. Aí eu gostaria de saber por que que tá acontecendo isso, tal, 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 e aí Isso. joga a bolinha pro cara. Dê a oportunidade dele falar, dele se Uhum, explicar, porque às vezes o erro dele é até plausível. uhum, Erro é erro, mas às vezes na situação dele a gente também cometeria esse erro. uhum, Aí eu desenvolvo uma coisa chamada empatia. Antes de pegar 4 pedras e tacar na pessoa, eu vou escutar, entender, e aí a gente vai buscar algumas soluções para resolver esse problema e para que ele não volte a acontecer. uhum, Quando eu faço isso, eu melhoro a minha comunicação, eu melhoro os relacionamentos. Quando eu tenho um feedback, o colaborador vai entender aonde ele está errando, aonde ele está acertando, o que ele precisa para ser um colaborador melhor e, consequentemente, ele vai se sentir mais motivado a dar um gás a mais na empresa, a equipe fica mais unida, uma equipe mais unida diminui problemas e, consequentemente, o CNPJ se mantém ativo. Agora a gente entrou numa seara aí que eu também comentei com o Danilo Palmerston aqui, né? Que é a questão do XP, o PX, não estou lembrado aqui das siglas que é Employer Experience, que é a experiência do colaborador. Já ouviu falar disso ou não? Não, primeira vez. Já ouvi falar de experiência do cliente, mas do Isso. colaborador é novo. Isso, é a mesma coisa, só que é voltado para o colaborador, para o relacionamento entre a empresa e o colaborador. E isso que você acabou de falar agora, né? Ela é uma forma de, né, com certeza, uma forma de melhorar esse employer experience, né? A relação entre a empresa e os colaboradores. De que outras formas você acha que a comunicação, você acha não, né? A comunicação, ela impacta ali na experiência do colaborador e também na cultura da empresa, que é outra coisa que eu queria Hum. perguntar, né? Porque essa questão da cultura da empresa tem sido assunto recorrente aqui, eu acho que está em alta também. Então, comenta aí um pouco como que a comunicação ela pode impactar na cultura da empresa e também na questão da experiência e no relacionamento entre o colaborador
e a empresa. Já comentou um pouco, né? Mas. Vamos pontuar um pouquinho mais. Então, o que une duas pessoas? Comunicação. Seja lado profissional, seja lado pessoal. Quando uma empresa ela tem problemas de comunicação entre seus colaboradores, então tem aquilo que eu falei, atraso de projetos, prejuízos financeiros, clima organizacional fica ruim, problemas de relacionamento entre os setores. Então uma empresa, ao invés de estar cada um segurando um no braço do outro e juntos fazendo essa empresa dar certo, as mãos vão se soltando. Eu acabo não querendo ajudar mais aquele colaborador porque eu tenho uma rixa com ele. Os clientes vão sendo impactados, o faturamento vai sendo impactado e, consequentemente, tudo isso desmorona. O que hoje as empresas estão fazendo? Investindo numa cultura organizacional. E para que eu tenha uma cultura organizacional, eu preciso ter, primeira coisa, clareza. Aonde a empresa está hoje? O que ela tem que fazer e aonde ela quer estar? O que ela tem que fazer neste trajeto para alcançar aqui? Pessoal, a partir de agora, e aí vem os donos da empresa, vem os diretores, vem CEO, vem cargos de liderança, cada um entendendo, dando seu posicionamento para a gente alcançar tal meta. E para isso é necessário o quê? Ter uma comunicação clara, entender que os colaboradores vão errar, alguns empresários, donos de empresa, diminuir sua arrogância, sua soberba, e entender que ele também erra, que não é só culpa do colaborador, porque ele tá falhando como líder. E aí vem eles mostrando aonde que a empresa quer chegar, cada um começa a se unir, os liderados, o coordenador, o supervisor, o gerente passa a ser um exemplo em comunicação verbal e não verbal através dos seus gestos. Isso vai motivar o quê? Quem é o operacional, o analista, o assistente, o auxiliar, o estagiário. A comunicação, cada um melhorando a sua comunicação, sendo franco, sendo claro, cada um com o outro, a empresa ganha, a empresa fica mais unida, bate metas, o clima organizacional fica melhor, eu tenho uma cultura empresarial melhor. E aí esse colaborador vai querer se sentir motivado a continuar ali. Falando sobre isso, foi até bom você falar. Você pode falando aí que eu vou só ver aqui se o pessoal tem pergunta, né? Vamos lá. O tempo passou voando e já tá dando a hora já. Teve uma vez que eu fui participar dei uma palestra numa empresa renomada aqui em Goiânia, e aí depois eu fui conversar com o pessoal da RH. E aí ali eu perguntei assim, quantos colaboradores saíram ao longo desses 5 anos da empresa? 100. Desses 100, quais que foram os motivos? Aí a moça falou o seguinte, presta bastante atenção nisso. Desses 100, 20 saíram porque conseguiram uma oportunidade melhor de trabalho. E até aí tudo bem, faz parte do jogo. Desses 80, eles não saíram, a grande maioria não saiu porque não gostava da empresa. É porque pediu demissão, às vezes de um líder que não era tão bom, de um gestor que não era tão bom. E em todos os casos aqui, teve falhas de comunicação. Seja porque esse líder não soube dar feedback, seja porque ele tinha uma comunicação totalmente grosseira e ríspida, seja porque ele não conseguia transmitir isso de maneira clara, a equipe ficava confusa e, consequentemente, uma equipe confusa, líder confuso, não entrega resultados. Aí mais problemas para a diretoria. Então veja, vamos lá, de 100 colaboradores que passaram na empresa, 80 saíram e em todos os casos tinha problema de comunicação. E aí eu te pergunto, como que as pessoas até hoje acreditam que comunicação é apenas para falar em público? Comunicação é pro dia a dia. Mas até onde que isso é comunicação ou é falta de educação, vamos dizer assim, ou, né, de forma... Ambos, às vezes. Então, porque muitas vezes essa falha na comunicação, na verdade, é falta de educação do cara mesmo, de forma consciente mesmo. Ele é estúpido, é ríspido ali mesmo porque ele quer e tal. Isso. Aí o que acontece? Essa pessoa precisa ter consciência da comunicação dela. Existem 3 tipos de comunicação: agressiva, passiva e assertiva. Quando eu tenho uma comunicação agressiva, eu posso até conseguir aquilo que eu quero, mas é na base do medo, é na base da intimidação. Coerção. É aquele líder, por exemplo, do comercial que fala assim, se a meta não for batida esse mês, cabeças vão rolar aqui dentro dessa empresa. Pode até ser que a meta seja batida, mas isso vai gerar aquele momento de tensão, de medo. E até quando isso se mantém? Até quando manter um colaborador à mercê do medo dá certo?
Estudos já mostram que não dão certo. Você tem que criar um ambiente para que ele se sinta bem para bater a meta, Sim. não na base do medo. Então ele precisa entender que às vezes ele tem uma comunicação agressiva, ou às vezes ele é muito passivo, a comunicação muito passiva, e os liderados não vê nele um líder, e aí consequentemente vão montar em cima. Se o chefe for passivo, assim, de deixar o negócio ir assim, eu tendo a ficar na velocidade dele, entendeu? Se ele quer que vá ali, tá, eu vou indo também, mas geralmente eu prefiro um chefe mais impositivo, assim, Positivo, né? E aí, vamos lá. Não existe uma receita de bolo. Porque, por Uhum. exemplo, vamos pegar o caso do Bernardinho. Bernardinho, campeão da Olimpíada com a seleção brasileira. E aí, uma certa vez, eu tava acompanhando um podcast que ele falou o seguinte. Se hoje eu chegasse pra essa geração nova e metesse o pau, falasse de maneira grosseira, igual falava pro Giba, pro Giba, pro Ricardinho, pra aquela geração de ouro que o Brasil já teve... Eles não vão dar certo. Então eu tenho que adaptar minha comunicação, eu tenho que falar de cada um jeito. Isso é um exemplo de um líder. Então tem líder que bate no peito. Não, porque se eu falo, eles não entendem, a culpa é deles. Não é. É o que eu comentei aquela hora, Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Tem gente que você pode chegar ao bet nessa pessoa que pra ela tá tudo bem. Tem gente que você tem que chegar de maneira paciente, falando de maneira calma pra essa pessoa entender. E aí ela vai conseguir bater a meta. Não existe uma receita de bolo. Nós temos personalidades diferentes, jeitos diferentes. Como que eu vou querer padronizar tudo? Tá errado. Um bom líder, ele tem que dar o exemplo. E a maneira como eu falo com você vai ser diferente da maneira como eu falo com o Maurício, por exemplo, que já esteve aqui. Eu tenho de pessoas diferentes, comunicação diferente. Mas em todo caso, independentemente de quem eu tô falando, eu preciso ter respeito. Eu preciso me posicionar sem necessariamente ser agressivo. Eu tenho que saber escutar, ter empatia. Show de bola. A Aline deixou aqui um comentário perguntando CLT, como falar não para chefe quando ele te pede para mudar seu horário na próxima escala? Como falar um não pro chefe quando ele pede para você mudar a escala, né? A sua escala ali na próxima escala. Olha, pode trazer um motivo aliado a isso. Existe uma pesquisa que mostra que quando você traz uma negativa e junto com um motivo, as pessoas tendem a aceitar mais. Não só negativa, né? Sempre que você dá um porquê, eu já vi isso num livro, tava lendo isso. Sempre que você dá, mesmo que seja positivo, pedindo alguma coisa, por exemplo. Galera, comenta aqui embaixo, ou se não, clica aqui nesse link, porquê. Aí você coloca um porquê depois do que você tá pedindo, geralmente dá mais resultado. Porque hoje você vai aprender tal coisa, porque hoje nós vai falar sobre comunicação. E a negativa, agora você tá comentando a negativa, né? Eu não vou fazer isso porque tal coisa e tal e tal e tal. Pode continuar. Eu lembrei da pesquisa agora. Fizeram uma pesquisa em uma universidade, acho que foi lá nos Estados Unidos, onde a pessoa iria cortar a fila da Xerox. Isso, é exatamente dessa. Foi isso aí mesmo. Na primeira tentativa, a pessoa só chegou e falou: oi, eu posso passar na sua frente para tirar uma Xerox? A maioria disse não. Na segunda tentativa, chegaram e falaram se podia cortar e o porquê. A grande maioria aceitou. Deixou. Porque trouxe um motivo. Então, o que a Aline pode fazer aí? Chefe, no dia tal, eu não consigo alterar o meu horário porque eu já tenho um determinado compromisso. Porque nesse horário eu já tenho que estudar. Então sempre traz o motivo e o porquê. Aí cabe ao chefe decidir ou não. Você pode ter a comunicação mais clara, mais objetiva, respeitosa. Isso não é garantia que o seu chefe não vá trocar o horário. Mas quando você tem uma comunicação melhor, você aumenta a probabilidade de você conseguir aquilo que você quer. Então, Aline, diga o não e o motivo. E aqui minha mãe comentou aqui, Roseli. Parabéns, Rafael, amei o podcast. Abraço. Ainda falou que você é lindo ainda. Minha mãe querendo me deixar com vergonha aqui. Um abraço, Roseli. Obrigado pelo elogio. Até ele ficou sem graça, eu também, mas eu fiquei pensando se você ia ler ou não. Eu falei, eu vou ler esse trem aqui, que mãe, isso aí é pra passar vergonha da gente mesmo. Ah, doido. Beijo, mamusca. Então é isso, Rafael. O tempo passou voando aí, já deu 9h30. Caramba.
Nossa, voou, hein? 1h30 de prosa aqui, foi muito bom. Eu fiquei aqui impressionado com muita coisa que você disse, assim, muita dica legal mesmo. Tenho certeza que o pessoal curtiu e que a galera ainda vai assistir, vai curtir também pra caramba. A gente vai fazer muito corte bom aí pra Opa, divulgar. isso aí, vamos fazer corte, porque corte atrai a atenção das pessoas nas redes sociais. Corte é bom. Show. Ainda mais se for um polêmicozinho assim, ó. Então, Maravilha. deixar contigo aí suas últimas palavras pra gente encerrar aí hoje. Vamos lá. 33º episódio. Opa, fico lisonjeado. Em 2018, assim como você que tá vendo esse episódio, eu tinha medo de gravar conteúdo nas redes sociais, eu tinha medo da câmera, eu me julgava muito, eu tinha dificuldade em dizer não pras pessoas. E a oratória mudou a minha vida, e ela muda até hoje. Eu passei a ter mais posicionamento, eu abandonei a engenharia, continuo sendo um engenheiro, só que agora de gente. Agora eu moldo pessoas, faço com que elas tenham mais clareza, uma comunicação melhor. Quando você melhora a sua comunicação, você é escutado, você é bem visto, você aumenta a sua probabilidade de convencer as pessoas da sua ideia. E quando você faz isso, você melhora o relacionamento dentro de casa, com os familiares e principalmente dentro da empresa ou com seus clientes. E, consequentemente, eles vão te indicar para outras pessoas. Então, melhore a sua comunicação. É importante você ter estudado engenharia, arquitetura, estudado coisas técnicas. Mas cada dia que passa, o mercado está exigindo de nós, profissionais, uma coisa chamada soft skills. E se você for ver uma pesquisa que está no LinkedIn, mostra que talvez a soft skill mais exigida por profissionais hoje é a comunicação. O que que une duas pessoas? Comunicação. Quando você melhorar sua comunicação, alguns milagres vão acontecer na sua vida. Anota aí e daí, quando você melhorar, vai lá no meu perfil @oratória do Mendes e conta o seu depoimento. Ela mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Show. Então, te agradecer aí Obrigado. pela participação no episódio, pelo conhecimento compartilhado, pela sua história, né? Por ter compartilhado a sua experiência também, a sua história com a gente. Agradecer ao pessoal que está assistindo. Se não deixou o like, acho que todo mundo que tá assistindo aí já deixou. Deixa aí. agora. E conto com a audiência de vocês no próximo episódio do Constru Talk, na terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Terça sagrada para quem é da construção civil e do mercado imobiliário. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Show.